Flamengo. Se o Corinthians passar, é milagre? Dá para tratar como milagre? Não, milagre Opinião. não. Milagre não é. Milagre não é. Vai ser algo especial. Vai ser algo que a gente vai lembrar por muitos anos. Vai marcar a história. Vai marcar. Vai ser algo marcante. Se o Corinthians passar pelo Flamengo no Maracanã, com o futebol que o Corinthians está apresentando, com o futebol que o Flamengo está apresentando, com a diferença de gols que já tem. O Corinthians não pode só ganhar do Flamengo, coisa que já tem dificuldade de fazer. Né? Se o Corinthians ganhar por 1-0 também não passa. Então, eu diria que se o Corinthians ganhar, se o Corinthians empatar, inclusive, o Corinthians conseguiu um bom resultado. Tem que voltar muito para lembrar da última vitória do Corinthians no Flamengo, então, jogando no Maracanã. A gente vai voltar. Perguntei sobre o milagre porque o Fernando Vidotto conversou com alguns torcedores e sim, já está rolando o milagre do Maracanã na cabeça de alguns torcedores. O corintiano espera um milagre para se classificar na Libertadores contra o Flamengo. Tamo com fé, tem que ganhar, né? Se você não tiver fé, você não é corintiano, cara. Com muita fé, muita luta, muita garra, nós vamos que vamos. São Jorge, ó. São Jorge tá aqui. A gente vai ganhar. O que obriga o torcedor a apelar para as forças divinas são os números. O Corinthians saiu perdendo em mata-mata de Libertadores 11 vezes. Só conseguiu a classificação em uma delas. Vamos ser a segunda vez agora, vamos pra cima. A gente tá aí pra quebrar paradigmas, né? Pra quebrar recordes, e é isso. Se nós não perder, nós não aprende também, né? Não tá muito difícil essa missão, não? Não. A missão é difícil, mas não é impossível, né? Pode acontecer. Vai ser quanto, então, o jogo? O jogo é 2-1 pro Corinthians. 2-1 não classifica. Não? Porque foi 2-0 na ida. Vai, 2-0 tá bom. Mas 2-0 leva pros pênaltis. Você tá na frente da igreja, que aproveita e já faz aqui, já pede aqui pro Corinthians classificar. Vamos lá, né? Dá uma força pra nós aí. Esse movimento de fé alvinegra se espalhou pelas redes sociais e ganhou um nome, o Milagre do Maracanã. E entre os adeptos estão os próprios profissionais do Corinthians, é claro. Se não acreditarmos, nem vale a pena viajarmos, não é? O desistir não é opção, não temos opção, não temos como opção. Vai ser um jogo difícil, do outro lado tem uma equipe com qualidade, mas a gente tem que acreditar sempre. Como eles fizeram cá, nós também temos possibilidade, temos qualidade para fazer golos lá. Torcedor tem que estar convicto, né? Junto com o time. Enquanto o duelo pela Libertadores não terminar, pro corintiano só existe a vitória. E quem escolheria outra realidade quando se acredita em milagres? Porque ser corintiano é isso. Ser corintiano é ter fé pra tudo e saber que a gente vai passar. Tem que acreditar também, faz parte aí é uma das funções do torcedor, acreditar. Eu entendi porque, assim, o corintiano tá achando que é milagre. Porque, assim, vamos lá, 2-0, o Corinthians tem chance, o Corinthians tem um goleiro excepcional, pode ir para os pênaltis e pode classificar. Pode classificar. 2-0, num jogo de futebol entre duas equipes equilibradas, é um placar aceitável. Mesmo fora de casa, muitas vezes acontece. O problema é que nós estamos falando de 2-0 entre duas equipes equilibradas e existe um desequilíbrio gigantesco entre os dois times. Tem um time bom, jogando bem, e tem um time que tem um potencial que não desenvolveu e que, na maioria das vezes, faz apresentações ruins. Não consegue fazer mais de... Quando faz uma partida ok, faz 45 minutos ok. De uma instabilidade muito grande. É um time que você não sabe quem são os jogadores, quem serão escalados, qual será o sistema tático. Enquanto no outro lado tem um time que tem jogadores de muita qualidade, que já sabem o que vão fazer e que estão fazendo muito bem. Então, é mais milagre por conta disso. É mais milagre pela diferença do futebol que os times apresentam. A gente já vai mostrar o retrospecto, né, dos confrontos, Flamengo e Corinthians em mata-mata. Última vez que o Corinthians ganhou no Maracanã foi em... 2015. 2017, porque foi contra o Flu. Tá. E gol de contra quem, o Flamengo 2015. Gol de quem? Agora você me pegou. Balbuena. Balbuena. 1-0 contra o Flu.
Isso foi em 2017. Contra o Flamengo, aí sim. Aí tem que voltar a 2015. E foi um 3-0. Foi bonito, hein? Jadson, Elias e Wendel. Foi um baile, o famoso baile. Né? Tem que voltar um pouquinho. Mas rolou. A gente já vai mostrar essas estatísticas. Esse é um resultado que classifica o Corinthians. 3-0. É que não tem aquela galera, né? Não tem o Elias. Colocar todos aqueles jogadores que estavam lá. Naquela jogando daquele jeito que eles estavam jogando em 2015. Daquele, beleza. Vamos ver, retrospecto de Corinthians e Flamengo se enfrentando em mata-matas. Vamos lá. Tem que hoje fazer pelo menos 2 para levar para os pênaltis, hein? Em 84, quartas de final. Vamos lembrar que era outro formato, né? Então, quartas de final do Brasileirão, Corinthians se classificou. O Flamengo ganhou o primeiro jogo 2-0, o Corinthians ganhou de 4-1 no Morumbi. Olha aí. Bom, eu ia falar o que podia acontecer hoje pro Corinthians passar, por exemplo. Mas tem que fazer esse 4-1 aí, porque o 2-0 do Flamengo foi feito. 89, de novo, quartas de final, só que Copa do Brasil. Essa foi sensacional, porque o Corinthians perdeu 2-0 no Maracanã, o Flamengo ganhou e o Corinthians abriu 4-1 no Flamengo no Pacaembu e tomou um gol do Júnior. 4-2, foi 4-2, o Flamengo classificou por gol marcado fora de casa. Olha aí. No finalzinho. 97, aí a gente tá falando da Rio-São Paulo, mas quartas de final de novo. Flamengo classificado. 2010, chegamos a Libertadores, hein? Só que oitavas de final. Flamengo Esse foi o jogo do Império do Amor, né? Gol fora também. Foi do Império do Amor, Wagner Love e Adriano, é mesmo. Império do Amor contra Ronaldo Fenômeno. Isso. 2018, olha aí deu Corinthians. Só que foi Copa do Brasil e já era semifinal. Tem gente na retranca do Jair Ventura. Tem gente na retranca do Corinthians até agora. Tem gente até hoje grudado lá atrás. Esse resultado. Mas funcionou. Mas foi retranca só no primeiro jogo. O senhor pare de cornetar que funcionou. Funcionou. Aí em 2019, é o confronto mais recente, né? Se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil e passou o Flamengo. O Corinthians não teve a menor chance nesse confronto. O único título que Jorge Jesus não conquistou. Quer dizer, não teve o Mundial também. Mas em nacionais foi o único que Jorge Jesus não conquistou. 2019. Tem uma final aí, né, no meio desses mata-matas, que é a Supercopa do Brasil de 91. Isso, que é um jogo só. Que é um jogo só. Isso. E o Corinthians acabou ganhando do Flamengo. Beleza. Em 2000, naquela Libertadores, teve uma virada. Aliás, foi a única, né? Foi a única virada. Foi essa aí na Libertadores do Corinthians, foi a única. Foi contra o Rosário Central. Em 11 oportunidades, o Corinthians só conseguiu virar o mata-mata uma vez, que foi essa aí. Tá? E era um super time de futebol, o time do Corinthians. Tá. O Corinthians perdeu na semifinal pro Palmeiras. Também era um super time. Que também era um super time. Tá, uma boa memória. Mas pra virar, pra sair de dificuldades muito grandes que foram colocadas pelo seu adversário, demonstrando uma superioridade, como o Flamengo demonstrou frente ao Corinthians em São Paulo, você tem que ter um time muito bom. O Corinthians poderia hoje ter um time muito bom, porque o Corinthians tem jogadores para formar um time muito bom. Mas o Corinthians tem um time mediano. Eu ia colocar de mediano para ruim, mas assim, tá entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, não dá para dizer que é ruim. Mas assim, faz apresentações ruins. Faz jogos que você fala assim, não é possível. Mas tem time fazendo apresentação boa e também não pontuando. Não dá pra ter tudo nessa vida. Não, tudo bem, ok. Mas é um time que tinha potencial pra mais. Tinha potencial pra gente falar. Não, tinha potencial pra gente falar. Corinthians e Flamengo, tá igual. Mas não tá. O time do Flamengo hoje é um time muito melhor do que o do Corinthians. Por que eu perguntei no Brasileiro? Até vim checar aqui, 6 pontos, de novo. Palmeiras está a 6 pontos do Corinthians, que é o vice-líder. Então, ontem, se dava para mais. O espião estatístico fez ontem, e o espião estatístico não pega só ali os números friamente, né? Examina a tabela, quem joga em casa, um levantamento para dar chances de título. Chances de título, chances de colocação. Todos os outros times que estão atrás do Corinthians, ou seja, terceiro, quarto, tem mais chance? Tem mais chance de título do que o Corinthians. Porque você analisar o que o Corinthians joga, como o Corinthians joga fora de casa... Na verdade, todo mundo tem pouca chance. Quem tem muita chance é o Palmeiras. É isso que eu ia falar. Né? Depois do Palmeiras, você pode botar qualquer chance pra todo mundo. O problema do Corinthians para passar pelo Flamengo, tem 2 problemas. Um é o potencial do Flamengo. O outro é o potencial não desenvolvido do Corinthians, que a gente não imagina que vai acontecer hoje. Tem que surgir um outro time de futebol. Ô, Mari. Diga lá. Em cima do que o torcedor falou e vem esboçando essa questão de milagre, eu só discordo da palavra milagre, porque o milagre ele beira a utopia, né? Ele foge um pouco da realidade
E obviamente que se você pegar a estatística, assistir os jogos, ver o time, ver os jogadores, os talentos individuais, o Flamengo, além de tudo isso, tem a vantagem do primeiro jogo por 2-0, mas é uma estratégia que você pode tratar em cima de um jogo único, que pode mudar muita coisa. E por ser futebol, onde nem sempre o coletivo mais forte acaba saindo vitorioso, eu acho que existe uma chance, sim, mínima, mas existe uma possibilidade do Corinthians classificar pura e exclusivamente por ser futebol. Agora, em cima dessas questões de retrospecto, e a gente está vendo um retrospecto péssimo do Corinthians, não só no Rio de Janeiro, não só contra o Flamengo, mas em reverter resultados em Libertadores e em mata-mata, para o torcedor corintiano que tem mais esperança, basta lembrar o Flamengo de 2008, quando sofreu aquela virada para o Cabanhas, para o América do México do Cabanhas, na despedida do Joel Santana em 2008, né? Obviamente que o passado não entra em campo, nem a favor e nem contra. Eu acho que vai ser um jogo muito por base na estratégia, principalmente os 45 minutos iniciais. Ele vai falar muito sobre o time que estará competindo no segundo tempo. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se o jogo for para o 0-0 para o segundo tempo, eu acho que a estratégia do segundo tempo vai ser completamente diferente da do primeiro, porque um gol no segundo tempo pode mudar tudo, tanto a favor, acabando o jogo para o Flamengo, ou contra, o Corinthians fazendo o gol, se mantendo vivo. Então, apesar de estar desenhado e por tudo que envolve a partida e os dois times a favor do Flamengo, vai ser um duelo muito estratégico, pelo menos nos minutos iniciais, e os minutos iniciais serão predominantes para a gente saber quem vai chegar vivo no segundo tempo e no restante da Libertadores. E tem sempre outro detalhe que a gente precisa lembrar, né? A gente fala de 2-0 numa partida de futebol. Uma coisa é construir o 2-0, como o Flamengo construiu. Poderia ser 3, 4, tá? Construiu o 2-0. Outra coisa é você sair, ó. Começou o jogo, você já tem que fazer 2-0. Senão não tem pra você. Psicologicamente causa um impacto muito grande em quem tá jogando e facilita muito o trabalho de quem tá na posição de liderança ali da frente do placar, né? Ou a responsabilidade também na questão da confiança, né? Tá 2-0 mesmo, já estamos eliminados. Esse ponto também. O tempo vai passando, o time vai sentindo isso. Exato. Vai ficando mais difícil, cada minuto que passa vai ficando mais difícil. Tem um ambiente que vai ser criado. E aí também é o seguinte, você comete uma falha no começo da partida e toma 1-0, e aí você tem que fazer 3-1 e nem começou o jogo. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Começa a partida e você sofre o gol. Eu já quero ouvir vocês dois sobre William e Renato Augusto, tá? Mas estou voltando aqui no jogo de ida. Foi equilibrado, tá, gente? Óbvio que eu tô olhando pra números e isso. Foi equilibrado? Jogo de 5 ida? finalizações pro gol. Mas aí a narrativa dos números... Não. O jogo de ida não foi equilibrado. O jogo de ida foi um passeio do Flamengo no Corinthians. 57% de posse de bola a 43%. Mas o Flamengo fez o 2-0 e desacelerou um pouco. Aí o Corinthians tentou um gol de qualquer jeito. Tirou o pé. Vai em bloco. O Corinthians tentou. Não, e o Flamengo teve o final do jogo para fazer o terceiro, No teve final várias oportunidades para fazer o terceiro. Lázaro perdeu um gol na cara. Vamos lá. Tá, beleza. Ok, me convenceu. Mas aqui em números, se a gente olhar para os números em finalizações, isso aí é só para dizer que os números só podem ser avaliados assim. Quando a gente avalia o número sem pensar no jogo, sem assistir o jogo, a gente tem que ser muito cuidadoso, muito criterioso para olhar o número. Se não viu o jogo e quer avaliar pelo número... Mas o Corinthians tentou. O tentou. Ponto é esse aí. Tentou no fim, mas no desespero. No desespero, mas foi para cima. Vamos lá. Um amigo meu que fala assim, Mário, rapidinho, a matemática é uma ciência exata, mas os números na sua mão, eles podem mentir. É verdade. Tá, tudo bem. Vamos para o William e Renato Augusto, então. William de volta e Renato Augusto, que a gente já até esperava antes, também. Luiz. Renato convenceu a comissão técnica nos 30 minutos que ele esteve presente contra o Avaí que ele tem a condição física e clínica esperada pelo Bruno Mazziotti para iniciar a partida entre os titulares. Era uma preparação que estava sendo feita para ele voltar contra o Flamengo no jogo de ida, e a gente conversava isso desde a semana passada, né? A informação que eu tinha, mas aí o receio com que o Corinthians tratou a lesão do William e o problema que ele teve depois do Botafogo fez o departamento de fisiologia pôr um pé no freio e brecar essa volta do Renato para que não acontecesse algo parecido com o que aconteceu com o William e com o próprio Maicon. Os dois jogadores estão à disposição, o William viajou inclusive com o elenco ontem para o Rio de Janeiro, os dois devem iniciar a partida. A informação que eu tenho é que é uma escalação
com jogadores mais experientes, com o que o Corinthians hoje tem de melhor, algo que foi muito questionado no jogo de ida, do porquê não utilizar, por exemplo, o Fábio Santos na lateral esquerda, sendo o jogador com maior aproveitamento, e aí os números te trazem a verdade, porque com o Fábio Santos o Corinthians tem um número maior de vitórias, tem um número menor de gols sofridos e apresenta uma constância defensiva muito maior, tanto que os números da Libertadores, apesar do Corinthians ter apenas 2 vitórias, é um time que sofre pouquíssimos gols na Libertadores, foi assim nos jogos contra a Boca e contra o Nacional também, só contra o Always Ready, que usou um time misto na última rodada e tomou gol, e na estreia em que o João Vitor jogou improvisado na lateral direita, improvisado não porque ele é lateral, mas ele teve que jogar por conta da ausência do Fagner. Então hoje Fábio, o Renato e o William devem ser titular, inclusive com o Roger Guedes no ataque também.